Esse vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês a criação de uma estampa de repetição a partir de motivos florais feito com a técnica da aquarelada. As flores eu pintei no papel canson com técnica de aquarela, usei os contornos em preto com caneta Posca e eu vou fazer então a partir desse momento a montagem do rapport. Primeiro eu vou trabalhar com as duas flores. Uma flor é esta e a outra flor é essa daqui. Eu digitalizei essas imagens com 200 dpi em arquivo JPEG. Para a gente começar, então, o que eu vou fazer? Eu vou tirar esse fundo, né? Para poder trabalhar a flor. Bom, existem várias formas de a gente poder tirar esse fundo. Primeiro eu vou tirar o cadeado, esse cadeadinho da camada. Eu posso nomear a camada como flor 1, por exemplo, nomeada. E para fazer a seleção do fundo, então vou mostrar algumas formas. Você pode trabalhar com a ferramenta laço, clicando e criando uma seleção, desenhando com laço, desta forma. Volta onde você iniciou e fecha esse laço aqui. Quando eu fecho o laço, eu clico na tecla Delete e eu deixo o fundo transparente. Para tirar essa camada, para tirar essa seleção, eu clico na tecla Command D ou Ctrl D. Então essa é uma forma de seleção. Uma outra forma de seleção, para você deletar o fundo, você pode trabalhar também com a varinha mágica. A varinha mágica é uma seleção que você clica na área que você quer deletar. Só que você tem que tomar cuidado que ela vai entrando em áreas que você não quer deletar, como aqui, por exemplo. Então vou clicar em Ctrl D e aqui em cima eu tenho tolerância. A tolerância vai me dizer quanto que eu quero dessa área selecionada. Vou marcar aqui 20. Estava marcando 100, né? 20, olha. Então já vai deletar toda essa parte aqui que me interessa já. E vou clicar em Delete. Já apagou praticamente todo o fundo. Command D, tiro o fundo, tiro a seleção. Para eu ver se tudo foi deletado, eu sugiro você criar uma nova camada, aqui em Criar Nova Camada. Essa camada eu vou colocar abaixo da camada flor e vou digitar aqui fundo. Nesse fundo eu vou colocar uma cor escura. Então, por exemplo, aqui no seletor de cores, que é nessa caixinha, eu vou clicar na cor de primeiro plano. Abre o seletor de cores. Essa bolinha eu levo para o canto inferior esquerdo para ficar a cor nova preto. Então, ok. E a cor ficou aqui. Eu vou pegar a latinha de tinta. A latinha de tinta geralmente está abaixo da ferramenta degradê. É só você clicar, segurar e pegar a lata de tinta. Eu vou jogar então na camada selecionada fundo, aqui. Então eu vejo o que eu tenho que limpar ainda. Então o que eu faço aqui? Seleciono a camada flor, pego, por exemplo, o laço e faço isso aqui, ó, deleto. Ctrl D ou Command D, tiro a seleção. Aquela pontinha, esta ponta também, deleto, Ctrl D, Command D. Esta bolinha também, que é um pingo de tinta, Ctrl D ou Command D, espera um pouquinho, tirei, deixa eu deletar primeiro, né? Deleta, Ctrl D, Command D. Eu posso dar um zoom também em algumas partes e trabalhar também com a ferramenta borracha, por exemplo, né? Então, ferramenta borracha. Deixa eu abrir aqui a ferramenta. Espera um pouquinho, que eu fechei a ferramenta. Aqui. Então, abrir a ferramenta novamente aqui. Então, quando você perde essa ferramenta, né, esta ferramenta aqui, deixa eu mostrar como acontece. Sem querer eu fechei aqui. Então, você vem em janela, clica em área de trabalho, e você vai em redefinir essenciais. Aí ele abre novamente. Eu gosto de trabalhar com ela assim, mais curtinha, né? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou limpar algumas formas que ainda faltam
apagar. Então eu posso utilizar, por exemplo, a ferramenta borracha. A borracha você estipula a espessura aqui. Eu quero uma borracha com traço duro, né? Aqui eu aumento a espessura dela, defino quanto que eu quero de espessura dessa borracha para poder passar na área. Importante que você esteja com a camada correta para fazer a função. Então eu passo a borracha aqui, ó. Aqui, né? Aqui não precisa, Command menos, eu diminuo a tela, Ctrl T, ou Command menos ou Ctrl menos, né? Então, tá bom, assim para mim tá bom essa imagem. Vou voltar essa imagem aqui para branco, só clicar no seletor, clico lá em cima e jogo branco aqui. Então, já está feita a limpeza do fundo dessa imagem. Eu vou salvar esse arquivo, ou melhor, eu vou criar nesse arquivo um papel depois para o tamanho do rapport. Bom, vamos para outra imagem, que é essa daqui. Mesma coisa. Vou colocar flor 2. Flor 2. Flor 2, eu vou fazer a mesma seleção. Eu posso trabalhar com laço, tirando, opa, pode entrar na imagem, né? Então eu posso fazer isso aqui, ó. Fecho a seleção lá em cima, deleto. Ctrl D, Command D, eu tiro a seleção. Continuo. Deleto. Ctrl D, Command D. E o restante eu posso ir com a varinha mágica. Então eu clico aqui, já está com 20 de tolerância. Olha, pegou uma área muito boa. Deleto. Ctrl D, tirei a seleção. A gente cria um novo papel novamente. Fundo. Sempre para a gente checar, né, se saiu tudo, né? Vou colocar preto aqui de novo. E baldinho vou jogar aqui. Aí você vê. Perfeito. Tá ótimo assim. Então volto aqui para branco. E jogo aqui. Pronto. Então eu tenho as duas flores já trabalhadas dessa forma. Eu vou juntar as duas numa única camada. Então, vou pegar essa flor, ferramenta seleção, eu clico em Ctrl C, eu venho para outra camada, Ctrl V. Eu já trago ela para cá. Aqui, ó, tem as duas aqui, ó. Ok. Bom, as duas flores estão aqui, né? O que nós vamos fazer? Vamos conferir, então, o tamanho desse arquivo. Imagem, tamanho da imagem. Eu estou trabalhando com uma imagem de 20 centímetros por 21. Para um rapport é pequeno, pela proporção dessa flor. Então eu vou trabalhar aqui com uma proporção de 50 centímetros por 50 centímetros. Mas eu não mudo aqui, tá, gente? Tamanho da imagem, eu não mudo o tamanho da largura e do papel. Eu venho aqui, ó, imagem, tamanho da tela de pintura. Aqui eu mudo o fundo. Então eu marco aqui 50 por 50 centímetros. E dou um OK. Ctrl menos, você vai ver o papel do tamanho que ficou. Bom, então o que nós temos aqui? Ferramenta mover, eu tenho esta flor e esta flor. Este aqui é o fundo está em branco, eu posso completar todo o branco do fundo. Depois eu posso mudar a cor também, como eu achar melhor. Então eu tenho flor 1 e flor 2. Já definir, então, na imagem, o tamanho do papel, que vai ser a repetição, e a resolução 200 dpi. Bom, então vamos montar o rapport. Eu preciso de mais flores iguais a esta. Como que eu faço isso? Eu seleciono com o Shift as duas camadas flores e levo para essa pastinha mais. Eu vou criando novas imagens. Ó. Clico, arrasto e crio mais. Então você vai perceber que você vai ter mais imagens repetidas, né? Eu vou mexer nessas imagens para colocar elas em posições diferentes. Por exemplo, essa imagem eu quero rotacionar.
Eu clico na tecla Ctrl T para selecionar e quando aparecer essa curvinha, eu rotaciono. Assim. Essa tá boa assim. Nesta outra, selecionei essa flor. Ctrl T ou Command T, rotaciono para cá. Esta, Command T, eu posso também espelhar. Então eu venho editar, transformação, virar horizontal. Eu mudo a posição. E ainda também eu posso fazer de uma outra forma. Esta eu vou manter assim. Esta outra flor, Command T, eu vou espelhar, editar, transformação, virar horizontalmente e também mexer um pouquinho na forma dela. Então você vai dando uma dinâmica diferente para as imagens. Você também pode diminuir um pouquinho elas, né? Command T, Shift, ou não, às vezes eu não preciso segurar o Shift. Deixa eu ver se aqui não precisou. Então eu reduzo um pouco aqui, valido aqui em cima, ou tecla Enter. Essa também vou fazer a mesma coisa, Ctrl T, Command T, puxo, diminuo um pouquinho, e assim eu faço as escalas diferentes, né? Bom, então eu já escolhi as imagens e agora eu vou começar a montar o rapport. Eu tenho uma régua com escala centímetros, é a escala que eu vou utilizar, cliquei com a direita. Vamos supor que você não está vendo a régua aqui, a régua está aqui, né? Visualizar réguas, né? Olha, ela sumiu. Se você não vê a régua, você pode clicar em visualizar réguas. Ela vai aparecer, ou Ctrl R, que é um atalho, também aparece. Bom, começando por essa flor, você vai fazer o seguinte, eu quero mostrar uma outra técnica também aqui. Eu tenho essa flor e quero copiá-la de uma forma mais simples. Eu seguro a tecla Option do iOS ou a tecla Alt do Windows. E você clica na tecla e puxa, você cria mais imagens para você poder trabalhar o rapport, tá bom? Bom, vamos começar por essa, vou colocar ela aqui em cima. Ela tem que sair mesmo dessa forma do papel, tá, gente? Vocês vão entender isso já já. Essa flor eu vou colocar aqui atrás, bem aqui. Vou puxar essas para cá. Vou colocar essa mais ou menos aqui. E percebe que esse espaço eu estou deixando vazio. Por quê? Essas outras eu vou fechar os olhinhos delas, porque não me interessa agora, por enquanto, estar vendo essas imagens, né? Então eu vou fazer isso aqui. Ó. Clico na imagem, seleciono a camada, clico na imagem, seleciono a camada. Eu vou deixar essas camadas apagadinhas, todas juntas. É só arrastar para cima, arrasto para cima. Deixa eu ver se tem mais aqui embaixo. Ó. Arrasto. E tem mais uma aqui, arrasto para lá. Eu deixei as camadas visíveis, as que estão aqui. Ó. Esta e esta. Essa camada superior, eu vou criar uma cópia dela para repeti-la aqui embaixo. Como que eu faço isso? Seleciono a camada, puxo para criar nova camada. Então eu tenho uma camada cópia. Então duas camadas uma sobre a outra. Vou clicar em Ctrl T ou Command T. Vai aparecer aqui em cima para vocês a régua X e Y. Régua X é a régua horizontal. Régua Y é a régua vertical, onde você vai mover a imagem. Então, primeiro, aqui está em pixel. Eu vou clicar com o botão direito do mouse aqui, marco centímetros. Aqui também, centímetros. E no triângulo, eu clico nele para zerar as duas réguas. Então, como eu quero levar essa flor para baixo, eu vou marcar aqui a distância que ela vai me dar, que é o tamanho do rapport. Então, eu marco aqui 50. Olha lá. A imagem copiada marcou lá embaixo. Aí eu posso mexer um pouquinho nesta. As internas eu posso mexer, tá? Eu não posso mexer com as formas que estão nas extremidades. Bom, quais são essas imagens? São essas quatro que estão aqui, né? Vou copiar as quatro. Seleciono a primeira até a última. Shift. Olha como é importante você deixar todas juntas, né? Que com o Shift você pega todas. Copio as quatro. Copiei quatro. Command T ou Ctrl T, eu selecionei todas. E vou lá novamente, só que agora em X.
eu vou marcar o rapport 50. Olha lá, foi para lá. Então você mostra o que está fora, aparecendo dentro do papel. Bom, feito isso, nós vamos agora pegar essas imagens que estão aqui fechadas, né? Então, por exemplo, esta imagem, vou pegar uma outra flor, esta, por exemplo, eu vou colocar ela aqui em cima. Eu vou rotacionar, Command T, para pôr ela numa outra posição, assim, e vou colocar uma outra flor, esta, por exemplo, Command T, vou rotacionar assim. Então, ela vai ficar desta forma. Então, o que aconteceu aqui? Ó? Marquei essas duas imagens aqui, que é esta imagem e esta imagem, né? Aqui, ó. Então, vamos deixar as duas próximas. Aqui, ó. Esta e esta, né? Olha lá. Deixa eu subir essa florzinha para cima, que está fechada. Então, tem essas duas aqui, ó. Essa flor e essa flor. Sempre certifique-se isso. Shift nas duas, copia, Command T e desce em Y50. Montei embaixo. E agora eu vou fechar esse meio aqui com as imagens que eu tenho aqui. Então, por exemplo, vou colocar essa flor para cá, vou pegar uma outra, Command T ou Ctrl T, eu diminuo um pouquinho, colocar ela numa outra posição, virada. Eu vou pegar uma outra flor, deixa eu ver um outro modelo aqui. Se não tiver, eu pego aqui, essa daqui, vou colocar aqui. Com o Option, eu vou puxar essa flor também. Command T, eu rotaciono. O importante é que você não pode mexer nas extremidades, elas já estão marcadas, tá? Então eu posso mexer aqui no meio, ajustar, né? Puxar assim. Qual mais tem aqui? Tem essa outra flor, vou colocar para cá. Percebe que eu estou deixando a flor propositadamente saindo um pedacinho para fora aqui, ó. Quando isso acontecer, você tem que repetir ela para aparecer aqui. Então, o que eu faço? Eu seleciono essa flor, eu jogo, crio uma nova camada, Command T. E essa flor eu vou jogar para o lado esquerdo. Lado esquerdo, em X, é menos o rapport. Então, eu marco aqui, menos, é negativo, tá? Menos 50. Olha lá, foi para cá, tá vendo? A pontinha ficou bem sobre a outra flor. A gente pode resolver isso. Como? A gente pega essa imagem aqui, segura a tecla Shift e esta imagem. Peguei as duas, né? E a gente mexe nas duas ao mesmo tempo. Ó. Tem que ser assim, tá, gente? Senão vai dar problema aí no rapport depois. Como eu falei, a extremidade a gente não mexe. Vou pegar mais uma flor. Vou puxar daqui, Option. Opa, pera um pouquinho. Tecla Option, segurei, puxei. Command T. Shift, reduzir. E vou colocar aqui. Eu acho que ainda cabe mais uma, né? Vou colocar essa um pouquinho mais para cima. Essa também. Essa tá aqui. E uma outra flor aqui. Pode ser uma dessa aqui. Seguro o Option. Puxo. Eu vou espelhar. Editar, transformação. Espelhar. Desta forma. Command T ou Ctrl T. E eu posiciono ela de uma forma diferente. Aqui. Então, a gente fechou aqui praticamente todo o espaço do rapport. Cabe mais alguma coisa aqui, mas eu acho que vai ficar muito pequeno, então a gente deixa assim, tá bom? Então, feito todas as camadas, a gente pode pegar agora, por exemplo, o fundo, né? O fundo eu posso trabalhar uma outra cor, então eu posso escolher a partir de um RGB de cor, né? A partir de uma cartela Pantone, você pode definir isso, mas nesse momento eu vou fazer uma cor de uma forma mais simples, para a gente ver aqui o processo, né? Então, estou mudando para um azul clarinho e na camada fundo eu jogo aqui.
né? Bom, feito até aqui, eu vou salvar esse arquivo. Então, vou lá no arquivo, salvar como, eu vou salvar no Creative Cloud. Então, vou salvar como Flor Cláudia, 50 centímetros por 50 centímetros. E salvar. Salvei no Creative Cloud. A imagem vai marcar aqui, ó. Já está salva aqui, tá bom? Então essa imagem está salva, né? Aqui eu não preciso, vou deletar, vou fechar. Só vou ficar com o rapport aqui mesmo, né? Bom, o que vai acontecer aqui agora? Agora eu vou montar a repetição. Isso já é repetição, né? Mas vamos supor que eu quero mandar imprimir isso no tecido. A empresa que faz o tecido, ela vai trabalhar com uma largura de 1,40 m e eu quero imprimir 1 metro. Então, como eu já tenho 50, eu duplico para dar 1 metro e na largura 1,40 m. Como que eu faço isso? Bom, primeiro, definir as cores, está tudo certinho. Shift na última camada, sobe a tecla, Shift, pego todas as camadas dessa forma e clico em Ctrl D ou Command E. Vira uma camada única. A gente clica na ferramenta cortar, aqui cortar, né? E essa cortar, eu corto o que estava tudo fora. Vou salvar esse arquivo como um outro nome, tá, gente? Então aqui eu vou salvar como... Espera um pouquinho, deixa eu voltar aqui. Arquivo, salvar como... Quero salvar aqui. Essa já está lá, essa eu vou colocar aqui como corte, para eu saber que eu cortei as formas, né? Salvar. Ok, mudou aqui para corte, né? Mantive a outra com as camadas separadas e essa daqui está com as camadas juntas, né? Então, vou montar agora o tecido, o papel maior, né? Command menos, reduz o papel. Eu vou lá em imagem, tamanho da tela de pintura e defino o tamanho. Eu quero 1,40 m, que é 140 centímetros, por 100, que é 1 metro de altura. Então, clico e aí a imagem eu vou encostar lá no canto, ó, assim, tá bom? Puxo essa imagem, eu clico em Command T e em X50. Olha lá. Perfeito, né, gente? Opa, espera um pouquinho, vou fazer de novo. Eu Command T, 50, foi lá, válido. A gente dá uma checada para ver se não tem nenhuma emenda, ó, deu certinho. Aparece essa linha, o que eu sugiro? Clico na ferramenta mover, clico nessa camada que está do lado e no cursorzinho de seta para a direita e esquerda, para cima e para baixo, eu clico na tecla da esquerda, ó, e fecho. Command 0, Ctrl 0, copio novamente essa camada, novamente Command T ou Ctrl T, 50 de novo. 50, aqui, né? Fez ali. Ó. Valido aqui. Vou dar uma olhada se está certinho ali com o zoom. Ó, tem uma linha aparecendo aqui, né? Ferramenta mover, setinha, fecho. Command 0 ou Ctrl 0. Então você já tem uma largura de 1,40 m. Seleciono os três com o Shift, Ctrl E, eu agrupo tudo, ó, com uma camada única. Ctrl menos, diminuo um pouco mais, copio essa camada novamente, Shift, eu seguro a tecla Shift e puxo, ou, melhor, né? Também posso fazer com a função Ctrl T. Ctrl T em Y50. Desceu. Valido aqui em cima. Eu vejo se está certinho a emenda. Se aparecer uma emenda no meio, a gente... Olha lá, essa linha aqui, né? Eu clico na camada de baixo e na cursor para cima eu fecho. Command 0, seleciono os dois, Command E, agrupei, né? Então dessa forma você tem toda a imagem
Command menos, né? Pronto. Ela ficou só um pouquinho menor aqui, porque dei aquela puxada. O que a gente faz aqui, ó? Command T, você puxa com assim, ó. Só dá uma ajustadinha e valida. Assim. Command 0, você dá uma checada na lateral também, se ela ficou assim. Tá ótimo. Então você tem aqui a estampa para mandar imprimir em digital. Você vai escolher o tecido sintético ou fibra natural, dependendo do que a empresa vai trabalhar. Você tem aqui a orelha e a orelha, sentido do ordume do tecido, sentido da trama do tecido, um tecido de 1,40 m por 1. Como o rapport foi feito 50 por 50, você pode imprimir 3, 4, 5 metros, quantos metros você quiser da estampa, tá bom? Espero que vocês tenham gostado e até a próxima, pessoal.